Boa noite. Boa noite. 4 minutos atrasada, mas teve uma quedinha de energia aqui também no meu condomínio. Aí de vocês eu já não sei dizer. Aí tive que dar uma carregada no meu celular. Mas tá tudo bem, né? Esse horário também tem muita gente que tá aí assistindo. Agora tem horário de jornal, né? Em vários lugares tem horário de jornal. Mas enfim, estamos aqui, né? Para mais uma live. Aliás, a primeira live do ano. A primeira live de 2025. Que seja bem-vindo para todos nós o ano. É o que todos nós merecemos. Um ano de paz, de muita paz. E o tema de hoje nada mais é para a gente ter paz também, né? Esse tema de hoje vai bater bem com o que a gente pretende no nosso caminho. É aprender a dizer não. Então, o título que eu coloquei, né? Dizer não, estabelecer limites, sem sentir culpa e com respeito. É algo que às vezes muitas pessoas vão debatendo no dia a dia. Outras pessoas se falam, como eu mesmo, né? Me perguntava por que eu não conseguia dizer não para as pessoas. E assim vai indo, né? As pessoas vão indo, vou ajeitar meu celular aqui, as pessoas vão indo e a gente vai... Tá caindo esse trem aqui, ó. Tá caindo um negocinho aqui. E a gente vai indo, certo? Então é isso, gente. Quietinha aí, criatura. Ele tá até bem totinho assim. Mas é isso, gente. Eu só espero que nós aprendemos, né? Uns com os outros, a gente aprenda a falar não. É o que a gente está precisando. Tentando segurar isso. Certo? E a gente vai tentando. Mas veja bem, quando a gente fala, né, em dizer não é algo desafiador para todos nós. É muito desafiador. E quando a gente também aprende a dizer não, também é libertador. Então são duas coisas, né? Ele é desafiador e ele é libertador, o dizer não. Mas é assim, a primeira pessoa, antes de qualquer outra, a primeira pessoa que nós precisamos é dizer não, e há momentos para isso, que nós precisamos aprender a dizer não para nós mesmos, antes de qualquer outra pessoa. Porque há momentos que nós vamos precisar falar não para a gente. Então, no decorrer aqui da live, eu vou apresentar algumas coisas. Se você quiser também, pega um papel, uma caneta aí para anotar algumas coisas que eu vou passar lá no finalzinho para vocês, tá bom? Então, vai ter algumas anotações ali, segurando aqui, que eu estou com o ventilador ligado ali na minha frente. Certo. Então a primeira pessoa que a gente precisa dizer não, voltando aqui, é para nós mesmos, certo? A primeira pessoa é para nós mesmos. E eu coloquei uns tópicos a respeito do que eu ia falar, certo? Mas antes de eu passar esses tópicos,
a gente falar um pouquinho sobre a comunicação assertiva, porque a gente saber dizer não é uma forma de se comunicar, e sabendo a forma exata do não, é uma comunicação assertiva, que é uma habilidade fundamental para a gente construir relacionamentos, sabe, saudáveis e proteger o nosso bem-estar emocional. Então, isso também é comunicação assertiva. Mas o saber dizer não é estabelecer limites de forma clara e respeitosa. É isso que a gente precisa aprender, que é uma parte essencial. Então, são formas claras e respeitosas, tá? A gente aprender a dizer não. Então, antes de eu falar dos tópicos, gente, eu só vou passar uma coisinha aqui para vocês. Pra gente, toda vez que a gente vem aqui, a gente vem com algum tema, e esses temas que eu coloco aqui é para a gente poder refletir. São temas mesmo de reflexão, para a gente parar, tudo que eu coloco aqui são temas de reflexão. E para eu colocar isso aqui, o que eu tenho que falar para vocês? A gente só pode colocar alguma coisa para o outro, passar por o outro, quando você tem autoridade de alguma coisa. Gente, vou explicar para as pessoas, quando a gente fala ter autoridade. Gente, autoridade não é naquela forma que vocês pensam, entendeu? Autoridade com alguma pretensão, ser soberba, não é nada disso. Autoridade não é eu querer saber melhor do que os outros, saber mais do que os outros, não é isso. Ter autoridade é eu passar as minhas experiências, aquilo que eu passei, então eu passo para vocês. Então, quando a gente fala eu tenho autoridade no assunto, é porque eu passei por esse caminho. Então, eu tenho autoridade nisso. Então, acredito que vocês devam estar entendendo. Então, e eu quero dividir essas experiências com vocês, com aquilo que eu aprendo nas minhas aulas, com a minha experiência de vida. Porque o que eu vou passar, por isso que eu falo, pega papel e caneta depois, para você fazer isso aqui é caso de reflexão. Para depois você fazer as perguntas que eu vou passar para vocês. Anotem as perguntas depois, para vocês mesmos olharem para vocês e falar, poxa, o autoconhecimento, né? Realmente, isso aqui que a Rosana está falando. Então, a minha intenção aqui, gente, é colaborar, sabe? Oferecer insights para as pessoas baseados em fatos que eu aprendi, em coisas que eu aprendi na vida. Então, isso que é. Então, o que eu passei aqui? Por que é tão difícil dizer não? Porque, às vezes, só repetindo e a gente voltando lá, o porquê é difícil dizer não. A primeira pessoa que nós temos que dizer não é para nós mesmos. Mas como assim, Rosana, dizer não para nós mesmos? Eu vou dar um exemplo pequenininho, porque lá no meio depois vai ter outros exemplos, tá bom? O exemplo de dizer não para nós mesmos. Vamos dar um exemplo de que, vamos supor, aqui domingo, sábado, domingo, tem os parques aqui em São José dos Campos, ou a cidade onde vocês estão, aí você vai querer sair, você vai querer passear. De repente, na hora que você está saindo, você vai passear, vem aquela tromba d'água, aquela chuva, o tempo muda, alguma coisa acontece, e fala, caramba, agora eu não posso ir. Poxa, eu estava tão entusiasmado. Ou alguma coisa na família, ou aconteceu alguma coisa, enfim, algo que veio e que impediu essa ida da gente. O que você tem que fazer? A primeira coisa, por isso que eu falo isso aqui, é para a gente refletir, é a reflexão. O que a gente tem que aprender? A primeira coisa do não, você fala não para a sua frustração. Fala, eu não vou ficar frustrado porque veio um temporal, eu não vou ficar frustrado porque veio uma chuva, eu não vou ficar frustrado porque eu não posso ir agora, eu estava saindo de casa, eu não posso ir, eu vou ter que me voltar, recuar por determinada coisa. Então você diga não à sua frustração. Você fala, quer saber de uma coisa? Tá bom, eu não vou hoje, tá? Não vou. Você falou não para você, a primeira pessoa, para depois a gente chegar lá embaixo. O porquê. Você falou não para a sua frustração. Você quer saber uma coisa? Ou eu vou ler um livro, ou eu vou assistir uma série, ou eu vou fazer uma pintura, ou eu vou bater papo. Sei lá, você vai fazer alguma coisa que você vai substituir aquilo que você ia fazer. Aí você vai perceber que você não vai morrer por isso.
Mas aí a primeira pessoa que você começou a aprender a falar não foi para você mesmo. Antes de qualquer outra pessoa, a gente aprender a falar não para a gente mesmo. Aprender a falar não, às vezes é necessário. Às vezes você está querendo deitar, dormir. Vamos supor agora, são 19h44, certo? Eu poderia estar ali deitada, assistindo televisão, assistindo uma série, lendo um livro, alguma coisa. Hoje eu não estou estudando. Não, mas eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu quero dividir com vocês. Então o que eu tenho que falar? Não, você não vai ficar ali agora. Você vai ficar fazendo a sua live. Então é a mesma coisa, entendeu? É falar não para nós mesmos e a gente substituir esse não por alguma coisa e olhar para um outro lado. Tá? Mas lá no meio, mais lá para o meio, eu vou continuar falando sobre isso. Então, o que eu coloquei? Os tópicos que eu coloquei ali eu coloquei no Facebook esses tópicos. Por que é tão difícil dizer não, né? Os tópicos que eu coloquei foi assim: medo de magoar o outro, baixa autoestima, dificuldade em expressar os nossos sentimentos. Esses são os tópicos que eu coloquei e vou falar sobre um cada um. Pavor de rejeição. Ai, eu era essa pessoa. Eu, Rosana, era essa pessoa, esse medo da rejeição. Mas a gente vai chegar lá. E como desenvolver essa comunicação assertiva, que é o tópico que está ali. E ali eu coloquei alguns exemplos de frases assertivas e uns exercícios para a gente fazer. Por isso que eu falei, pega um papelzinho, uma caneta aí, depois você anota, você vai ver que legal que é depois que você aprende isso, entendeu? Então, é bem interessante. E vai ter esses exercícios para a gente fazer, que são as perguntas desses exercícios, né? Então, vamos começar pelo primeiro tópico. Qual foi o primeiro tópico? Medo de magoar o outro. Quem é que nunca teve? Quem é que nunca deixou de falar um não de medo de magoar outra pessoa? Aí vem aqui, muitas vezes temos o medo de dizer não. Que o não ele possa gerar conflitos ou prejudicar um relacionamento. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas? Eu fiz milhares de vezes. Né? Quantas vezes que eu deixei relacionamento, quando eu falo, gente, aqui, eu não estou falando de relacionamento de casal, eu estou falando de relacionamento entre amigos, entre marido e mulher, lógico, entre pais e filhos, entre amigos e colegas de trabalho, amigos em academia, amiga no clube, na vida social, é relacionamentos, tá? Então, relacionamentos que abrange tudo. Então, quantas vezes nós deixamos? Nós vamos fazer alguma coisa contra a nossa vontade. É lógico que há casos e casos, né, gente? Tem casos que, por educação, por consideração, a gente, mesmo sem a gente não querer, entendeu? A gente vai. Mas aí cada caso é um caso para a gente analisar. Não é que eu vou falar não para todo mundo, não é que eu vou deixar de fazer tudo. Eu vou fazer tudo só do jeito que eu quero. Não é assim, há casos e casos. Mas a gente precisa ver que realmente, por medo de magoar o outro, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer. E lá depois, quando você tiver com a sua canetinha, o seu papel na mão, que você vai anotar algumas frases que você pode responder para as pessoas. Aí você acaba decorando até essa frase, entendeu? Agora, sobre a baixa estima, a baixa estima. Quando a gente tem a baixa estima, né? Nós acreditamos que nós não somos importantes o suficiente para negar um pedido. Olha que grau. A gente tem uma baixa estima para chegar nesse grau, entendeu? De achar que a gente não é importante, entendeu? Para a gente negar um pedido. Porque às vezes a pessoa te faz um pedido e realmente esse pedido não dá. Não está no nosso alcance. Realmente não dá. Mas, de repente vai falar assim, não, mas eu preciso fazer, nossa, aí você acha que a outra pessoa é melhor que você? Caramba, ninguém é melhor do que ninguém, é que não, entendeu? Então é isso que a gente precisa começar a parar e analisar, que nós não somos todo mundo, certo? Cada pessoa é uma pessoa, e nós somos importantes sim, seja o seu grau financeiro, a sua idade, o seu sexo, você é importante, sim. Então é isso que a gente precisa parar, de achar que nós não somos importantes e a gente não pode negar. Isso é uma super baixa autoestima. E aquela dificuldade de se expressar nossos sentimentos. Esse é um dos tópicos que estão lá.
é a dificuldade em expressar os nossos sentimentos. Podemos ter dificuldade em identificar e comunicar as nossas necessidades. O que acontece nisso? Dificuldade em expressar nossos sentimentos. Nós podemos ter dificuldade em identificar, de comunicar aquilo que a gente está sentindo. Às vezes eu deixo de falar não, porque de repente eu posso falar, olha, fulano, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou no meu dia. Então eu vou dizer para você, eu prefiro não ir. Vai que você resolveu tirar esse dia para você só ir passear. Só você. Ou só você com a sua esposa, ou só você com seus filhos, ou só você. Entendeu? Você está com um sentimento ali dentro que você está com essa necessidade de fazer isso. Eu estou precisando, mas alguém me convidou para eu fazer algo exatamente nesse momento em que eu me planejei ou só, ou com a minha família. Mas aí chegou um convite. Aí você também precisa analisar, peraí, será que esse convite não estou me sentindo legal, eu não estou me sentindo bem, eu não vou ser uma pessoa agradável lá no momento. Tá, isso é uma coisa. A segunda coisa peraí, deixa eu fazer uma análise, por isso que a gente fala, vamos analisar. Poxa vida, será que essa pessoa não merece essa consideração minha? Será que de repente também eu não estou sendo um pouquinho egoísta, só pensando em mim? Porque eu posso fazer isso amanhã. Maneira de falar, eu posso fazer isso depois de amanhã. Mas, se você não quer fazer, você não deve fazer. Aí com um jeitinho, com uma comunicação assertiva, com todo jeito você vai falar com a pessoa. Tem casos que não dá, realmente, gente, não dá mesmo. Como eu falei lá no início, mas por consideração ao outro. Às vezes realmente não dá a gente negar alguma coisa, certo? Porque vai chegar uma hora também que a pessoa vai desistir de nós. Pare e pense. A gente só fala tanto não e não para as pessoas, que as pessoas vão acabar esquecendo da gente. Então, são cuidados, são coisas pequenininhas que a gente precisa começar a analisar, mas a gente precisa se amar. Olha como é complicado, né? A gente parar e ficar pensando e analisando todas essas coisas. Por isso que é muito complexo, para a gente refletir muito sobre isso. Por isso que eu falo, esses temas que estão aqui, que eu coloco aqui, são temas para a gente refletir. Depois parar e pensar, nossa, que coisa. Aquela bobeirinha, ou aquela coisa que a Rosana falou, sabe que realmente faz sentido? Ou se não fizer sentido também, está tudo bem, né? O outro tópico que está aqui que é o pavor da rejeição. Tememos que o outro nos rejeite ou nos considere rude. Então, né? A gente deixa de falar o não de medo da gente ser rejeitado. Eu confesso, por isso que eu estou aqui, eu confesso para vocês que muitas e muitas vezes eu não deixei de falar não porque eu queria ser aceita. Imagino, que medo de ser rejeitado depois. Mas eu nunca pensei que eu não estava, que aquele fato de hoje eu não estou mesmo a fim de ir, de não estar mesmo a fim de ir, entendeu? Eu fui lá e fui para agradar. E o medo de ser rejeitado. Então, depois que você aprende, você tem autoestima, você tem o seu autoconhecimento, você tem o respeito por você e tem o respeito pelo outro. Então, quais são os casos da gente ter o respeito pelo outro? É a gente saber dizer não primeiro para a gente, saber como a gente vai falar esse não, que a gente vai chegar mais ali embaixo um pouquinho, e a gente parar e analisar, será que também vale a pena falar não para essa pessoa que é tão legal comigo? Sabe? Olha como é complexo, né? Porque tem pessoas, olha, o meu mentor, ele estava contando assim, um caso, eu vou falar rapidinho para vocês, porque por coincidência, o nome desse rapaz é Mark, que é amigo do meu filho da Alemanha, que chama Mark. Ele estava contando que
ele ia comemorar o aniversário dele, nessa época ainda, antes dele ser coach, nessa época ainda ele era professor, sabe? Aí queria conversar, eles tinham combinado de comemorar o aniversário dele num restaurante ali com o pessoal. E tinha esse alemão. Ele falou que não falava alemão, que ele sabia falar inglês. Ele é brasileiro, meu mentor. Mas ele só sabia falar o idioma inglês. Não sabia falar alemão. Mas o Mark, que eu achei tão engraçado, o Mark, né? Um amigão nosso, nossa. Quem sabe um dia eu consigo. Eu vou até me conectar com o Mark, bem lembrado. Dentro tem. Ele chegou para o Mark estava saindo da sala e virou e falou assim, Mark, né, em inglês, né? Falou, Mark, a gente está indo comemorar o meu aniversário ali no restaurante, tal hora, isso aqui, vamos com nós? Que disse que o Mark virou e falou assim, não, muito obrigado. Ele parou, as pessoas que estavam do lado, vou até tomar uma água, gente, peraí. Ele parou, estava ali, disse que as pessoas que estavam ali do lado falaram, nossa, mas que rapaz grosso, né? Mas ele, como já é uma pessoa estudada, é uma pessoa que tem conhecimento, é um coach, uma pessoa que entende, passa a conhecer o outro, tem um autoconhecimento, ele mesmo fez análise, ele entendeu que a cultura do Mark é essa, o Mark não ofendeu ninguém. Ele simplesmente falou, não, obrigado. Simplesmente, essas foram a resposta dele. Não, obrigado. Não, de cara e obrigado. Ele em si falou que não se ofendeu de forma alguma. Eu falei assim, a cultura dele é essa, o jeito dele é esse, é um cara legal comigo, um cara que está sempre com a gente, está isso aqui. Ele simplesmente achou que não deveria ir, não foi, ponto, não. Por quê? Porque a cultura dele é essa. Essa é a forma dele responder. Então, pode acontecer também da gente se deparar com a forma de um outro, de uma outra cultura que a gente nem vai entender. Mas também nem é o caso nosso. Eu estou contando para a gente ver como que às vezes, de repente, a gente vai e julga as pessoas pelo comportamento de uma pessoa sem a gente entender o porquê daquilo. Como os amigos dele, ele falou. Meus amigos, meus outros professores acharam ele muito grosso. Mas ele não respondeu um não grosseiramente. Diz que ele foi um não obrigado. Muito educado. Mas se posicionou. Olha, faz essa leitura, olha esse cenário. Imagina esse cenário. Fico imaginando eu, né? Imagina esse cenário. Você saindo da aula, convidando a pessoa, e a pessoa fala assim, não, obrigada. Não, obrigada. Ponto. Né? Então é isso, certo? Aqui, gente... E depois aí vem a sequência aqui. Como desenvolver a comunicação assertiva, que eu falei lá em cima para vocês, né? Identifique seus sentimentos e necessidades. A gente precisa começar a identificar os nossos sentimentos e nossas necessidades. Antes de se comunicar, é importante ter clareza sobre o que você sente e o que precisa. Cabe falar, tá? Então, é o seguinte. Então, antes de você falar alguma coisa para a pessoa, você, dependendo, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? O que é importante você falar é você chegar para a pessoa e dizer, olha, exemplo, fulano de tal me convidou, entendeu? Mas eu não quero ir lá. Tem umas certas pessoas que não faz parte dos meus princípios ou dos meus valores. Tem isso também, entendeu? Então, você tem que falar dos seus sentimentos. E se for para a pessoa, chega aí e fala para a pessoa. Fala sinceramente, olha, eu não vou, o assunto não é com você, o problema não é com você, tá? Mas eu não estou bem, eu não estou legal, eu não estou afim de ficar no meio de uma turma. Então você vai expor o seu sentimento quando a gente fala comunicação assertiva, com um jeito claro. Com um jeito, sabe, meigo, delicado, sem que precisamos magoar ninguém. Então, a tudo aquilo que eu falei, pelo medo, por favor de ser rejeitado,
a gente deixa de falar pelo medo da gente ser rejeitado pelas pessoas. A gente não pode, a gente precisa se posicionar. Não, eu não quero, eu não vou. Gente, mas com delicadeza, com carinho, né? A forma de falar. Exemplo, eu, algumas pessoas da minha família têm uma forma, dizem, né? Não sei. Mas se dizem porque alguma coisa tem, né? Que a gente tem uma forma de falar um pouquinho meio grosseira. Meio, vamos dizer, estúpido, não. Mas que às vezes a gente não quer transmitir isso, mas a gente transmite. Então, o que cabe a gente? A gente fazer uma avaliação, um autoconhecimento. Peraí, eu preciso me monitorar para conversar com fulano de tal. Eu preciso, e vamos começar a nos monitorar. Sabe, uma das regras que eu aprendi, tudo que eu passo, só vou repetir para vocês aqui o que eu repeti lá no início, tá, gente? Tudo que eu falo aqui é porque eu tenho autoridade. Aí eu vou falar novamente para vocês o que é autoridade. Autoridade é aquilo que eu, você, qualquer outra pessoa passou de vivência na sua vida e você pode vir aqui e expor ou falar de um determinado assunto. Entendeu? Aí você teve os seus estudos, estudou, tem um mentor, tem alguém para te ajudar também. Então, quando a gente fala autoridade, é porque eu passei por isso, é porque eu fiz isso, entendeu? Então, é isso. Tá? Então, aí você até corta a linha de raciocínio, né? E tem aquela coisa, escolha o momento certo. Esse é um dos tópicos que estavam lá, né? Eu acho que já passou tantos tópicos já, né? Escolha o momento certo em que você e a outra pessoa estejam calma e disponíveis para conversar. Isso chama-se comunicação assertiva. Gente, a gente precisa começar a aprender como eu gostaria de ter aprendido isso há anos. Tudo isso que eu estou relatando aqui, poderia ter aprendido tudo isso há tantos anos atrás, como todo mundo iria viver bem. E outra, não é só conviver com as pessoas bem, não. É conviver com você. Porque a partir do momento que você se ama, você tem autoestima e você sabe falar não para o outro, não, daqui você não passa, o seu limite vai ser também até aqui, daqui você não vai passar não, eu não vou permitir mais. Sabe, as coisas mudam. Se você não quer falar isso, às vezes você não precisa também falar isso para a pessoa. Se a pessoa não entender, é porque é muito burra. Porque tem pessoas, entendeu, que também não fazem perguntas para você. Por que você está assim? O que você tem? Porque as pessoas às vezes nos magoam. Quando eu falo as pessoas nos magoam, vamos também colocar junto aqui, nós magoamos pessoas. Pessoas nos magoam. Então, se a pessoa está ali agora, de repente você acordou com dor de barriga, dor de cabeça, isso, aquilo, acordou chateada, acordou cansada, é normal. Tá, tudo bem, ninguém precisa levantar, né, gritando, berrando, não é isso. Mas de repente, você não está legal. Ou de repente você passou uma noite pensando naquilo, não pode ficar remoendo não, hein, gente? Não fica remoendo as coisas não, que não é legal. Um dia a gente vai falar sobre ficar remoendo as coisas, não faz bem pra gente. E a pessoa não te pergunta, nota que você está magoado, que você está chateado. Como é ruim a gente magoar pessoas, como é ruim a gente ser magoado. Como, sabe, isso faz tanto mal para a pessoa. Então, mas o que a gente precisa fazer? Escolher a hora e o momento certo, tá? Seja entre marido e mulher, mãe e filho, no relacionamento, dentro do trabalho. Se for no trabalho, de repente você está numa reunião, tem algum lugar, alguém falou alguma coisa, ou fez uma brincadeira, isso vale para todos os meios. Espera acalmar, espera baixar isso aqui. De repente você chega e fala para a pessoa, olha, eu não gostei da atitude sua. Olha, eu não gostei do que você fez, não gostei do que você falou, eu gostaria que não acontecesse novamente. Mas aí a gente precisa ver a hora certa de falar. Você não vai falar a hora que a pessoa está nervosa, a hora que a pessoa está chateada, a hora que a pessoa está triste, a hora que a pessoa está chorando. Sei lá o que. A gente vai escolher o momento certo. Seja claro e seja direto, tá? A gente tem que expressar
os nossos sentimentos. Mas tem rodeio também, sabe? Não fica dando muito rodeio, não. Não vale a pena ficar dando muito rodeio, não. Agora, o que é mais triste ou engraçado é que existem pessoas que não te perguntam por que você mudou de atitude. Porque se a pessoa, às vezes a gente não quer chegar e falar. Mas se a outra pessoa chegar, ela vai te abrir um espaço, tá? Aí você vai fazer a leitura dessa pessoa e vai falar, peraí, você está me abrindo espaço agora, então eu vou falar. Mas aí a gente tem que ser sincero, transparente. Doa ao que doer. Porque se nos magoou, por que a gente não pode ser sincero com o outro? Eu faço essa pergunta. Por que a gente não vai poder ser sincero se o outro me magoou? Por que eu não vou poder expressar aquilo que está dentro de mim? Aí a pessoa fala, você é cheio de mimimi? Não, não é que a gente é cheio de mimimi. As pessoas têm sentimentos. Então, o não que você vai falar é que, ó, a partir de hoje não quero mais essa atitude sua. Eu não vou aceitar. Sempre não. E como é que vai? Tem uns exercícios lá embaixo que eu vou passar. Né? Como é que a gente vai aprender a falar os nãos para as pessoas? A gente pode começar a falar o primeiro não, além daquele que eu falei lá em cima, acho que foi o primeiro parágrafo quando eu iniciei aqui, com o não que eu vou passar do exercício. Aqui vem, tá? Use a linguagem sempre. Isso é muito importante, gente. Vocês não podem imaginar o quanto a gente aprende com isso, tá? Aonde que foi? Eu vou dar um exemplo. Tá aqui na minha cabeça aqui, mas eu vou dar exemplo. Use a linguagem sempre eu, ao invés de culpar o outro. Você fala, como assim? Tem que usar sempre eu. Foque em como suas ações te afetam. Por exemplo, ao invés de você dizer, você sempre me pede favores. Ao invés de eu falar isso para a pessoa, olha, fulano de tal, você sempre me pede favor. Entendeu? Aí você fala, quando me pedem favores, eu me sinto sobrecarregado. Sabe? Aí numa conversa, quando você sabe que tem uma pessoa, às vezes tem um vizinho, tem um amigo de trabalho, está o tempo todo te pedindo um favor, tem um irmão, tem, sei lá, seja lá quem for, marido, mulher, sei lá, o periquito, o papagaio, está sempre te pedindo as coisas. Uma hora, com uma conversa, com um jeitinho, você fala assim, sabe? Às vezes, as pessoas sempre me pedem um favor. Eu me sinto tão sobrecarregada, poderia dividir mais isso comigo. Entendeu? Mas use sempre a linguagem, sabe? Olha, eu estou carregada, eu estou exausto, eu não gosto. Nunca jogue a culpa no outro. Eu estou tentando aqui, gente, jogar a culpa. Peraí, só me dá um segundo. Me dá um segundo. Culpa no outro. Eu vou lembrar, isso aqui tá na minha mente aqui, assim, entendeu? Ao invés da gente jogar a culpa no outro, da gente jogar a culpa na gente. Ai, eu acho que eu já falei sobre isso numa live, mas eu vou tentar lembrar sobre isso. E a outra parte, um dos tópicos que estão lá também, que passei, né, quantos tópicos, né? A gente já está até chegando no fim desses tópicos, né? Ofereça alternativas. Se possível, ofereça alternativas que possam atender a necessidade de outra pessoa sem que comprometa a tua. Você vai falar, caramba, olha, eu estou falando com vocês, eu estou tentando lembrar joga a culpa de mim. É uma saída, que caramba, eu não coloquei em prática esse trem ainda, mas espera lá, mas deixa lá. Então, você ofereça alternativa sem que comprometa a sua. De repente a pessoa vem e vai te pedir alguma coisa, né? Arruma uma forma, já que você não vai querer, arruma uma alternativa, tenta bolar alguma coisa, que sem se comprometer, você vai resolver o problema da pessoa. Olha, eu não posso ir te ajudar a fazer determinada coisa. Mas olha, eu vou arrumar uma pessoa, mais ou menos um exemplo assim, bora lá. Eu estou falando com vocês e estou pensando, não, bota a culpa de mim, peraí. Caramba. Depois que eu desligar aqui, eu vou lembrar.
Então você arruma uma alternativa. Vamos dar um exemplo bobo. Qual seria um exemplo que eu poderia arrumar uma alternativa aqui? Tá, sem que comprometesse a gente. Vamos supor que a pessoa fala assim para você, olha, escuta, eu vou fazer uma festa aqui, será que daria para você vir aqui, me ajudar? É lógico que se você puder, você vai. Opa, pera lá, gente, é tudo aquilo que eu falei lá em cima, tá? Cuidado com tudo aquilo que eu falei lá em cima. Aí você simplesmente fala, não dá, mas eu tenho um jeito. Você fala, olha, eu tenho uma amiga, ela faz umas coisas legais, ela gosta, ela está começando. Aí você coloca essa pessoa na jogada, vai lá, ela vai te ajudar, ou eu vou pagar para essa pessoa ir lá fazer com você, ou ela gosta de fazer. Você vai arrumar uma alternativa, alguma coisa que não te comprometa, mas que ajude a outra pessoa. É uma forma que, às vezes, você está dizendo não, mas sem se comprometer, certo? Vocês me dão um minutinho, gente, só para eu tentar voltar a esse cenário que eu estou querendo falar para vocês. Depois não adianta, agora não vem e não vem mesmo, tá? Tá. Seja respeitoso. Mesmo dizendo não, é importante manter um tom de voz calmo, respeitoso. Eu falei isso lá no início. Né? E outro tópico que estava lá coincidiu de cair com esse tópico que está aqui, certo? Mas só lembrando vocês novamente, pega uma canetinha, pega um papelzinho, anota que eu vou passar para vocês, vocês vão ver como é legal. Repetido, sempre. O que eu estou falando aqui para vocês é porque é tudo que eu passei e é tudo que eu aprendo que eu estou dividindo com vocês, certo? Então, isso aqui é baseado em estudos que eu aprendo, lógico, e baseado em quê? Na vida real. Que todos nós que estamos aí passamos. E todos nós se identificamos com uma dessas coisas que a gente fala aqui. Todos, pode ter certeza. Todos nós fazemos um cenário, a gente vê um cenário, a gente analisa tudo isso que a gente está falando. Poxa, eu passei por isso. Ou eu faço isso. Olha, vai ser muito difícil encontrar alguma pessoa que fala assim, eu não faço nada disso. Aí, se encontrar, que maravilha, né? Gente, mantenha a firmeza, tá? Uma vez que você tenha expressado seu limite, mantenha-se firme em sua decisão. Gente, isso eu vou falar para vocês, isso é caso de que eu falo sempre para os meus filhos. E falo quando eu estou conversando com o vizinho, quando eu estou conversando com alguém, isso aqui. Tudo bem que você pense diferente de mim. Não tem problema nenhum. Só vou falar uma coisa para vocês. Respeite o não de vocês. Primeira coisa, o primeiro tópico lá em cima que eu falei o primeiro não tem que ser para nós. Que foi o exemplo que eu dei da gente sair, que eu vou dar outro exemplinho aqui, para quem está chegando mais no meio do caminho. Mas o primeiro o seu não, respeita o seu não. O que eu vou falar com respeite o seu não? Eu vou dar um exemplo do filho. Hoje, no meu caso, já são netos, tá? Que são os meus netos pequenininhos. Quem tem neto ou quem tem filho pequeno também, não sei, tá? E pra gente também, né? Por que a gente fala respeite, certo? Tem um limite, tá? Você primeiro o limite é até aqui, como eu falei, repetindo, você daqui não passa. O seu limite é até esse aqui, daqui para frente não mais. Aí, se você tem filho pequeno, é um conselho que eu dou. Se você não quiser concordar comigo, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Mas é questão de experiência. E essa questão de experiência está juntando junto com aquilo que eu estou passando para vocês, que são o que o meu mentor passa para a gente, certo? Quando você fala não, seja para qualquer pessoa, antes de você falar não, não fale não quando você estiver alegre, não fale não quando você estiver triste, e não fale não de primeira. Para e vai analisar se você vai dizer não, ou sim ou não. Simplesmente, se você puder, você fala para a pessoa, eu posso pensar um pouquinho?
Você me dá um tempo só para eu pensar e te dar respostas? Gente, se a pessoa não gostar, você me perdoe, desculpa a pessoa. O problema é dela. Não é teu problema. Você vai tentar fazer o máximo que você puder com a tua maior educação. Porque isso não é ser grosseiro. É simplesmente respeitar o seu limite e respeitar o seu não. Porque às vezes não dá para a gente responder. Eu não posso te responder na hora. Não. Não, eu não vou. Não. Olha, o sim ou não, né? Dá um tempinho para mim, tá bom? Depois eu falo com você. Deixa eu só dar uma pensada aqui. A pessoa, você vai, não vai, você quer, não quer, tem que responder agora. Falei, infelizmente agora não dá. Respeite você, respeite o seu sim ou o seu não. Agora, quando você for falar com o teu filho ou com o teu neto, seja igual. Eu tenho 2 netos, eu amo meus netos. Quem é avó sabe o que é ser avó. Quem é mãe sabe o que é ser mãe. Eu passei pelo processo de ser mãe, eu fui solteira, não tive meus filhos, eu não entendi a minha mãe. Depois que eu tive meus filhos, aí eu passei a ver o que é o amor de mãe. Aí depois eu comecei a julgar quem era avó, porque eu não era. Aí eu comecei a julgar, achando que era muito mimimi, muita frescura, muita coisa. Até então, que a Rosana passou a ser vó. Aí a gente sabe o que é o amor de vó. E como você sabe, quem não tem netos, mas tem filhos, sabe o que amor é esse. Né? Mas eu sou uma avó, gente, que penso assim, nós somos mortais. Eu falo, nossa, mas isso é um pouco pesado, não é? Sim, é pesado, mas é a vida. Aceite que a vida é assim. Todos nós vamos embora. Se eu mimo meus netos, sim. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe quanto eu sou amorosa com eles. Mas eu também sou muito firme. Eu não sou... Ainda bem com o meu netinho, que está aqui no Brasil, o outro está no Canadá. Mas ele ficou comigo até os 4 anos de idade. Todo final de semana, desde que ele nasceu. Mas é assim, tá? Para vocês verem como que são as coisas. Esse que está no Canadá, ele faz o pai e a mãe dele de gato e sapato. É terrível. E ele não me faz de gato e sapato, porque eu coloco o limite dele. Não é não. O que está aqui no Brasil, que é outra coisa mais linda, maravilhosa, mais fofa do mundo também, entendeu? Que sorte que ele tem outra avó, porque a avó aqui é um pouquinho, né, puxadinha. Vou dar um exemplo rápido para vocês. O que a gente deve fazer, tá? O que a gente precisa, tá? Não. Se você fizer isso, você não vai, exemplo, se você continuar fazendo essas coisas, você não vai. Vamos supor que nós prometemos de ir no parque, de ir no shopping, ou até um aniversário, seja lá o que for que nós prometemos, seja lá o que for. Se você falar não para ele, se você continuar a fazer, você não vai. Não volte atrás. Respeite. Respeite o teu não. É o teu não que você tem que respeitar. Certo? Por quê? Porque a pessoa, a criaturinha que está ali, não está entendendo que ele vai crescer na vida, ele vai subir, ele vai crescer, ele vai conviver com pessoas de fora e lá fora vão falar não para ele. Porque se lá fora ele não aceitar os limites que impõem para ele, ele vai sofrer. Então é não. Por isso que eu falo, ninguém aqui é obrigado a concordar comigo. Quando o seu filho fizer a birra, e depois a gente chega em outros relacionamentos, quando o seu filho fizer a birra, ou está fazendo algo que você não esteja gostando, não é não. Bem, você vai continuar fazendo? Ok, você vai continuar fazendo. À tarde a gente já tinha combinado de ir lá no shopping, não tinha? Ou a gente tinha combinado na praia, ou a gente tinha combinado, sei lá, seja lá para onde for. Nós não vamos. Deixa lá continuar fazendo. Não fica brigando, não fica discutindo, não fica gritando, não vale a pena. Simplesmente seja muito dura, abaixa, né? Se o porqueirinho, né, for muito pequenininho, você abaixa ali, né, na altura dele, ali assim, e fala, olha, presta bem atenção no que eu estou falando para você. Tá?
Se você continuar fazendo o que você está fazendo, nós não vamos em tal lugar. Eu só estou indo, para não dizer que você vai perder a festa, maneira de dizer, né? Eu só estou indo por tua causa, porque para mim é indiferente. Se você quiser. Tem crianças que talvez vai falar, mas não vai entender. Ah, entende. Na hora de passear, na hora de sair, na hora de comer alguma coisa. Sabe, se você não comer isso, você não vai comer aquilo no final da tarde. Então. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa, gente, sem citar nomes aqui, tá bom? Uma pessoa, que eu vou dar um exemplo para vocês. Essa pessoa, eu estava num determinado lugar, aí tinha uma criança, aí é outra pessoa, tá, gente? Não é aquele caso, não. Professor, a minha amiga mandou perguntar sobre isso, que é a gente que quer perguntar, né? Tá. Aí, eu tô com fome, tá? O que você quer? Eu quero um pão na chapa e um Danone. Aí essa pessoa virou e falou assim, você tomou Danone o dia todo? Você não vai tomar Danone, não, mas numa firmeza, numa braveza, sabe que, até eu que estava ali, sabe, opa, deixa eu ficar aqui no cantinho aqui, que o bicho aqui tá pegando, né? Forte assim, sabe, como se fosse, tá. Aí eu estava com essa pessoa, eu virei e falei assim, gente, é conhecido, tá? Eu virei e falei assim, fui dar o meu pitaco, lógico, né? Eu estava ali, eu podia dar o meu pitaco, eu virei e falei assim, escuta, você não gosta de Toddy, não? Toma um Toddinho gostosinho, geladinho? Eu gosto. Falei, então, vai lá, pede para fazer um Toddy para você, gostoso, na chapa. Foi lá, escuta, faz um todinho para mim, então, daquele jeito que você sabe fazer, tá? Aí eu falei, você quer que eu faça o pão na chapa para ele? Não precisa, eu sei como faz. Legal, tá? Pronto, perfeito, passou. Quando vem a criatura, primeiro, aquele pão assim que parecia que estava na UTI. Coitadinho do pão branco. Mas o pão branco, tadinho de chapa, não tinha visto nenhuma, sabe? Tadinho, parecia que tinha batido neve ali assim. Que eu olho dentro da canequinha, o que tinha na caneca? Danone? Aí eu te pergunto, gente, cadê o não dessa criatura? Cadê o respeito que ele mesmo se deu? Aí depois eu contei, sabe? Porque a pessoa não percebeu o que fez. Aí eu cheguei e falei assim, escuta, não dá só uns tempos, eu assim, não falei no dia, não falei na hora, esperei passar, lógico, né? Como eu estou falando aqui, eu espero passar, e é os outros exemplos que a gente vai dar lá, assertivos lá. Você se lembra que você fez isso? Eu falei, fez. Aí eu contei detalhes. Falei, então, e não tinha, para você ver, nessa época, quando aconteceu isso, não tinha nada a ver aqui com essa frase, a gente aprender a dizer não. E nesse caso, respeitar o nosso não. Falei, você fez. Você não percebeu, mas você fez. Às vezes a gente ama tanto aquilo que é da gente, que a gente acaba cedendo sem a gente perceber. A gente já vai no automático. Sabe? Eu vou agradar, porque a gente já vai no automático, e não é nem por maldade. E às vezes é por inocência que está dentro da gente, está dentro do coração da gente, a gente acaba fazendo. Mas, a gente precisa aprender sim a dizer não. Então é isso que a gente fala para a criança. Porque quem vai sofrer depois dessa criança vai falar assim, tudo que eu faço, depois eu vou mesmo. Olha, se você comer isso aqui agora, você não vai tomar o sorvete depois que almoçar, isso aqui. Aí acaba de almoçar, você quer sorvetinho? Do quê? Escolhe. Ainda tem que escolher ainda. Entendeu? Então, vai tudo por água abaixo. E quando a gente, nos outros relacionamentos com nossos amigos, com os nossos colegas, é a mesma coisa. No trabalho, com o marido, a mulher, com amigo, isso aqui, eu falo assim, não, peraí, chega. O limite, você vai chegar até aqui, daqui você não vai passar. Então você pense antes de você falar o seu não. Só pede tempo para pensar. Eu posso te responder depois, certo? Mas com firmeza. Mantenha a firmeza ali. Gente, eu tenho umas exemplos de frases assertivas aqui, que eu até falei, se vocês quiserem anotar, vocês anotam. E depois tem
uns exercícios ali. Tem uns exemplos de frases assertivas que eu coloquei aqui, assim, olha que legalzinho que é para a gente falar. Agradeço o convite, mas não poderei ir desta vez. Tudo aquilo que eu falei lá no início para vocês, que a gente pode falar as coisas com educação, a gente pode dizer não primeiro para a gente, é lógico, né? Não vamos esquecer do não, o primeiro não é para nós, antes de qualquer outra pessoa, com jeito. Entendo o seu pedido, mas no momento não posso te ajudar. Então tem formas para a gente falar. E às vezes a gente fala assim, mas isso não vem na hora na minha cabeça. Tudo bem, não vem na hora, anota. E vai praticando. Uma primeira coisa que a gente pode praticar, que o meu mentor falou, foi muito legal, a respeito do não, só para repetir para vocês, tudo que eu passo aqui é sobre a minha vivência, é para a gente refletir, é sobre tudo aquilo que eu passei na vida e outra, tudo que a gente aprende em aula com o mentor. Uma das coisas que ele falou, que eu nunca pensei nisso, é por isso que a gente fala, por isso que é bom estudar, né? Ele disse assim, a primeira coisa que você deve ensinar as pessoas a falar não, é eles praticarem, sabe aonde? Lá na rua. Aí, né, ali na rua, como? Enquanto você estiver, não grosseiramente, hein, gente? Pelo amor de Deus, educadamente, com um tomzinho de voz, delicada, né? Porque ninguém merece, todo mundo está trabalhando. Quando forem te entregar um panfleto, você simplesmente fala não, não. Se você quer praticar o não, você tem dificuldade em falar não para as pessoas, sempre você vai colocar o não, a primeira palavra, não, obrigada, não quero. Entendeu? Você fala assim, nossa, poxa, mas a pessoa está trabalhando, eu pego o panfleto ali. Às vezes quando eu estou pegando o panfleto, eu pego mesmo, sabe? Eu passo no primeiro lixeiro que tem, às vezes eu jogo, ainda mais que é época de candidatos, o pessoal está trabalhando ali para distribuir, sabe? E aí eu acabo ficando com pena. Mas aqui é o caso, é outro caso, é exceção. É para a gente aprender a dizer não. Não. Sempre não. Eu não quero, obrigada. Lembra o caso do Mark, que eu contei para vocês? Do amigo do meu mentor? Eu ainda preciso lembrar desse Mark, que é amigo do meu filho. O não que ele deu, que é a cultura dele, não é a nossa cultura. Né? Então a primeira coisa é isso. Alguém te ligou na rua, te pediu alguma coisa, você fala, não, agora no momento eu não tenho. Não, agora eu não quero. Você entrou numa loja, não, obrigado. Não, não, e vai praticando, vai praticando. Agora, um outro exemplo, né? Sinto muito, mas preciso priorizar outras coisas agora. Esse caso do sinto muito, preciso priorizar outras coisas agora, não significa, é como eu falei, gente, cada caso é um caso. A gente analisar o que estão nos pedindo. Porque às vezes a gente não pode sair magoando todas as pessoas e dizendo, eu vou priorizar o que é meu primeiro. Às vezes não. Às vezes você está com uma pessoa que é tão legal com você. Sabe, uma pessoa que faz tudo que você pede. Sabe, por mais que você queira ficar deitado com as pernas para cima assistindo uma série ou lendo um livro, você vai ter que abrir um espacinho assim na sua agenda e vai falar, não, essa pessoa merece. Eu vou ter que fazer isso sim por ela. Então a gente tem que começar a analisar também os casos do não, certo? Preciso de um tempo para mim, agora. É uma das frases que a gente pode utilizar. Então, eu coloquei esses 4 exemplos aqui. Tinha muitos exemplos para ser colocado, mas tá, achei besteira. Mas o exemplo do não ali fora, a gente começar é importante. Uma dica importante que eu vou passar para vocês: celebre as suas conquistas. Reconhecer seus progressos irá aumentar a sua confiança. Busque apoio, converse com amigos, familiares ou um profissional sobre as suas dificuldades. Quando você está passando por... Olha como é bom quando você aprende autoconhecimento, como você deixa de sofrer por muita coisa que nos fazem. Por quê? Porque aí a gente vai se colocar no lugar do outro. Peraí, se fulano de tal está agindo assim comigo também, mas será que eu também não agir dessa forma? Então, por que fulano de tal está agindo dessa forma comigo? Porque tem esse problema, esse é aquele problema. E eu tenho esse. Então, abre um cenário, faz uma análise ali. Certo? Se você está precisando de um apoio, você precisa conversar. Não pode ter vergonha, mas a gente tem que curar o local e o apoio correto, certo?
Não é para todo mundo que você vai saindo e pedindo apoio das suas coisas, porque as pessoas adoram ouvir os problemas, certo? Adoram ouvir o problema. Então tome cuidado, mas procure um apoio, sim, um apoio profissional, se precisar, tá? Fale sobre as suas dificuldades. A comunicação assertiva, gente, é um passo que a gente precisa estar praticando todos os dias. Não tem como. A gente precisa praticar. Se a gente não praticar, a gente nunca vai chegar lá, tá? E seja paciente com você mesmo, viu? Olha, eu tentei ser paciente comigo, tá? Dicas pra gente exercitar, tá? Olha, você vê como lá em cima as coisas estão batendo, que eu estou falando aqui? Identifique situações em que você tem dificuldade em dizer não. Marca isso no seu caderninho. Sabe, se você tem essa dificuldade de dizer não, como eu tinha, entendeu? Agora, você vai aprender isso aí depois de 60 anos. Tempo pra caramba, né? Não, 60 anos não, né, gente? Peraí. Vamos mudar isso, não vamos pensar que eu tô com 120 aqui. Entendeu? Mas foi tarde, muito mesmo. Então, identifique. Eu não sabia. Por quê? Porque eu não sabia. Eu não sabia dizer não. Eu tinha medo de ser rejeitada, eu tinha medo de não ser aceita. Então eu falava sim para tudo, por mais que me prejudicasse. Se naquela época existisse hoje, como existe o celular, que não deixa de ser o nosso... Lembra aquele telefone que a gente tinha? Eu tenho aqui em casa um daqueles... Era um telefone antigamente, não existia celular. Tocava, todo mundo saía correndo para atender. Na casa, era um telefone só. O WhatsApp, para mim, tá? Como eu sempre falo, ninguém é obrigado a concordar comigo. O WhatsApp, para mim, é esse telefone antigo. É uma forma da gente tentar explicar para as pessoas o que eu ia fazer. Era capaz de eu sair enrolada na toalha para ir atender. Sabe? Então, a partir do momento que você começou a identificar, nossa, mas eu fazia isso, começa a fazer essa análise, marca isso, identifica situações em que você tem dificuldade de dizer não. Aí você começa a colocar tudo no papel. Né? Pratique dizer não em situações seguras. O pratique em situações seguras é um dos exemplos que eu dei para vocês. O primeiro não, lá na rua, certo? Falar um não quero. Gente, cuidado com o não, tá? Cuidado com a forma que a gente fala o não para a pessoa. Cuidado. Aquela telemarketing que liga para a gente enchendo o saco da gente, a gente precisa lembrar, olha só, a gente pode dizer não para ela, eu não quero, obrigada. Ela é insistente? Mas por que ela é insistente? Aí começa, ao invés de você ficar com raiva, você começa a analisar. Ao invés de você bater o telefone, nossa, gente chata isso. Gente, ela é cobrada, sabe? Ela tem metas para cumprir. Ela está ali, a gente não sabe o problema que essa pessoa está enfrentando. Então vamos também aprender ali, olha, em situações mais seguras, porque ela está ali do outro lado, você vai falar não, você não conhece a pessoa, fala, olha, eu não quero, não, obrigada. Tudo bem que vai chegar uma hora de insistência que realmente tira qualquer criatura do cérebro, porque ninguém também é tão santo. Que aí vai chegar uma hora que você tem que falar assim, qual é a parte que você não entendeu? Isso acontece. Filha, qual é a parte que você não está entendendo? Que eu estou falando que eu não quero, tá? Mas, então, é uma forma segura de você dizer não. Mas cuidado, não magoa as pessoas, não. Não magoa porque eles estão do outro lado da linha ali, eles estão batalhando para levar o pão para casa, entendeu? Então, a gente precisa aprender a falar isso. Observe pessoas que se comunicam de forma assertiva e inspire-se nela. Gente, como é gostoso a gente poder se inspirar em outras pessoas que sabem mais do que a gente. Porque senão a gente não estaria estudando. Vocês viram o caso do Facebook, daquela menina que passou, que vem de lingerie, que estava lá com aqueles caras, eu não me recordo o nome desse programa. Eu sei que passou ali, eu sei que existe esse programa, e eu não me recordo o nome desse programa. Um deles é o dono do Polishop lá.
E que ele deu uma sugestão para ela, educadamente. Ele deu uma sugestão para ela, que ela vende, acho que lingerie só para as mulheres, os homens não podem comprar. Cara, a menina foi tão mal educada com ele, tão grosseira com ele, se achando que ela era uma empreendedora. Quem me dera eu poder ter a sorte na vida de sentar na frente de um homem daquele, e um homem daquele dar conselhos pra gente do que você deve empreender, como é que você deve empreender ou não na vida. Para e pensa. Então é isso, né? Aí se inspirar em pessoas que sabem mais do que a gente. A gente não pode se sentir rebaixada, achar que você sabe menos do que o outro. Não, muito pelo contrário. Sabe? A gente se inspirar em quem sabe mais com a gente. Porque se eu não me inspirasse em quem sabe mais do que eu não estaria aqui falando com vocês. Somente por de tudo isso que eu passei do não, somente por, quando eu repetindo para vocês, autoridade no assunto, porque eu tenho autoridade, expliquei para vocês o que é ter autoridade lá em cima. Quando a gente fala, eu tenho autoridade, não é ser arrogante, eu tenho experiência nisso. Então eu tenho experiência nisso, eu posso vir aqui falar para vocês. Mas eu tenho um mentor, eu tenho alguém atrás que me ajuda. Que sem a ajuda desse outro que está lá, eu não estaria aqui. E assim vai sendo, uma bola de neve. Ele também tem um mentor dele. Então a gente tem que se inspirar em pessoas que sabem mais do que a gente. E a gente aprender mais, saber ouvir mais. É isso que a gente precisa. Então, se você aprender essa comunicação que a gente falou, dessa comunicação assertiva, os nossos relacionamentos vão mudar. Vão mudar para mais coisas bem melhores. Olha, o que é importante? Ao dizer não, é o que eu falei para vocês, avalie antes de falar. E faça respeitar o seu não, tá? Uma das coisas que está aqui, que eu coloquei aqui para vocês, isso aqui foi coisa minha, tá, gente? Sugestões que eu escrevi aqui para vocês. Dizer não pode afastar pessoas. Você esteja pronto para lidar com isso. Aqui são palavras minhas, coisas minhas, experiências minhas. A partir do momento que você aprendeu a se conhecer, saber a sua identidade, a partir do momento que para algumas pessoas você aprendeu a dizer não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não vou, não, agora não é a hora, e analisar, lógico, tudo aquilo que eu falei, entendeu? A gente tem que estar preparado porque a gente vai afastar pessoas que às vezes vocês conviviam anos da sua vida, pessoas na qual você falava tudo que você tinha vontade de falar, mas até então você não sabia falar não para determinadas pessoas. Aí quando você aprende a se conhecer, saber quem é você, qual é a sua identidade, você vai afastar as pessoas, porque as pessoas não vão gostar de você. Até então, quando essas mesmas pessoas, que vai se tornando uma bola de neve, pode passar por um processo que eu passei, de autoconhecimento, aí pode ser que vai entender. Assim, não, agora eu entendo porque. Mas lá em cima, como eu falei, as pessoas precisam conversar. A gente precisa ver, olha, por que tanto não? O que está acontecendo com você? Porque tudo que eu te peço, você, em algumas coisas, eu falo, não, agora não dá, não, eu não quero, não, eu não vou. Então as pessoas precisam ir procurar a hora certa. Se a pessoa não te procurou, se a pessoa não quer saber o porquê do seu não, você também deixa para lá. Mas você se prepare, que você vai afastar pessoas. Tem hora que tem certas coisas, quando você aprende a se conhecer, ela não é sofrimento, ela é libertador. Você fica numa paz, sabe? É uma paz que se dá, fala, poxa... Né? Então hoje eu já não estou mais dividindo, a maneira de dizer, né? Hoje eu já não divido tantas coisas com certas pessoas, porque a pessoa vai falar determinadas coisas, eu não vou saber falar, não, vou acabar fazendo e vai acabar me prejudicando, sabe?
Outra que é, fortaleça-se para dizer não. Algumas pessoas não estão prontas para isso. Aprender a dizer não é importante. Nem todos vão entender. Esteja preparado. É exatamente o que eu falei para vocês. Isso aqui, só repetido, fui eu que escrevi. Então, porque é a vivência da gente, acredito que todos nós passamos por isso. Com algumas pessoas, outros sim, pode ser que outros não. Mas essa é a realidade. A gente tem que aprender a dizer não e saber o quanto é importante isso pra gente, certo? Então, gente, só voltando, espero que vocês coloquem em prática isso. Dizer não é um ato de egoísmo, mas de autocuidado. Veja bem. Lembra lá em cima, quando eu falei no primeiro tópico lá em cima? Nem todos vão concordar, certo? Então, às vezes o não pode ser um ato de egoísmo da parte da gente, depende da sua situação. Depende daquele cenário que a gente está vivendo ali no momento. Então, tem hora que pode ser, sim, às vezes tem. Então, por isso que a gente precisa analisar. Poxa, eu não posso dizer não nesse momento para essa pessoa. Não tem. Eu não posso ser egoísta a esse ponto. Lá de cima, que eu falei, lá daquele tópico lá em cima, eu não posso ser egoísta nesse ponto, por mais que eu queira dizer não, porque essa determinada pessoa nesse momento não merece isso. Eu preciso me sacrificar um pouquinho, sim. E esse sacrificar engloba pessoas, engloba a gente. Certo? A gente não ser egoísta nem com a gente mesmo. Tá? Dizer não é uma habilidade essencial, mas pode causar desconforto. É importante estar preparado para a reação dos outros. Sem dúvida, né, gente? Sem dúvida, né? Nem todos entendem a importância de estabelecer limites. É natural que algumas pessoas se afastem quando você começar a dizer não. Essa empatia, sabe? Às vezes, quando a gente fala sobre isso daí, das pessoas se afastarem um pouquinho, questão de empatia, porque as pessoas deixam de vir de se comunicar com você. Por que as pessoas não vêm fazer a pergunta para você? Que nem tudo dá também para a gente se colocar no lugar do outro. Esse negócio de empatia também, eu já falei a minha opinião em outros casos, na questão de empatia, acho que abre um leque assim, se eu for abrir aqui agora, enorme, entendeu? Porque cada um tem uma forma de pensar sobre empatia. Aquele caso de se colocar lugar no outro. Eu vou ser bem rápido aqui, só para eu passar para o outro tópicozinho aqui, tá bom? A empatia, para mim, tudo bem a gente se colocar no lugar do outro, sim. Mas a minha forma de pensar não dá para eu colocar, não dá para medir o sentimento com a minha régua. Eu vou dar um exemplo muito simples. Se uma pessoa está sofrendo ou perdeu um parente, estou dando um exemplo, tá, gente? Perdeu um irmão, perdeu uma mãe, perdeu alguém ali, eu sei o que é esse sentimento porque eu já perdi. Então eu sei o quanto a pessoa está sofrendo. Tá? Então eu tenho empatia assim por aquele sentimento daquela pessoa que está ali. Se uma pessoa, com a graça de Deus, né? Se uma pessoa perdeu um filho, é lógico que eu vou ter uma empatia, vou ficar triste. Eu vou me colocar em questão de tristeza no lugar dessa pessoa. Mas o sentir o que ela está sentindo, não dá. Eu jamais gostaria de ter um sentimento desse na minha vida. Então, essa empatia de saber o sofrimento que está sofrendo, que está triste, opa, tudo bem. Agora, eu me colocar, eu tentar medir esse sentimento, essa dor da pessoa, não tem como, porque eu não passei por esse processo. Eu passei por um processo de perdas de pai, de mãe, de irmãos, de cunhados. Por esse processo eu passei de avô, bisavô, tataravô, tios. É a vida, né? É a vida. Mas eu não passei, então eu não posso estar julgando. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado também até nisso daí.
E aqui tem aquela parte, né? É normal perder amigos quando você começa a colocar seus limites. Mas os verdadeiros amigos vão respeitar as suas decisões. Então, o amigo, ele vai te dar. O amigo também, que tem um autoconhecimento, uma pessoa que queira aprender, que queira entender o outro também. Porque se ele não entende também, caramba, né? Aí vai ficar bem difícil também, certo? Às vezes, dizer não para a família pode ser difícil, mas é importante que você se coloque em primeiro lugar. Questão de família. Às vezes tem algumas coisas na família, né? Família é o bicho complicado que a família. Jesus toma conta, né? Por isso que eu não tenho muito problema com a minha família, não. Mais ou menos, né? Todo mundo tem, né? Não passa panos quentes aqui nessa família aqui também, não. Imagina, família é complicada em tudo quanto é canto. Mas a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Nem tudo dá para ser feito como eles querem, né? E nem tudo eles fazem como a gente quer, certo? No trabalho, dizer não às nossas responsabilidades pode ser desafiador, mas é crucial para evitar o burnout, se estressar. Às vezes tem pessoas no trabalho, gente, dando um exemplo, tá? Só estou dando exemplo. Às vezes tem pessoas no trabalho que te sugam, sabe? Te sugam. Sabe aquela coitada, aquela pessoa ali que fica assim, aquela coitada que não sabe falar não para nada, sabe? Fica ali o tempo todo, sim, sim, a pessoa está lá, está sugando essa pessoa. Então, pode ser desafiador para essa pessoa, ela não saber dizer não. Mas tome cuidado, quando essa pessoa começar a aprender a dizer não também, sai de perto. Porque tem pessoas que te sugam no seu trabalho, pedem para você, pede coisas. Ah, eu vou pedir para ela, ela faz tudo que eu peço, né? Então, você toma cuidado para você não se estressar, não ter problemas, né? Dizer não é uma decisão fácil, mas é necessária para o nosso bem-estar pessoal. Então, gente, é isso, tudo aquilo lá que foi lá em cima que eu falei para vocês, sabe? É importante a gente colocar assim em prática, é importante, eu estou até voltando aqui, esses tópicos que eu passei para vocês, né? Que estava lá em cima, tá? Tomar o cuidado, você ter o cuidado de magoar a outra pessoa, cuidado com a sua baixa autoestima, toma muito cuidado com isso, são os tópicos que eu falei. A dificuldade de se expressar, aquele medo de ser rejeitado. Nossa, isso aí é terrível, você não saber dizer não por medo de ser rejeitado. Como se desenvolve a comunicação assertiva? Foi o que eu falei para vocês. Tenta, se você vai ter dificuldade, vai lá, tenta se exercitar. Procura ver as palavras corretas que você vai colocar para a pessoa. Sabe? Não diga de cara, não posso, não vou fazer. Então, ali foi as frases que eu dei para vocês, que vocês podem exercitar, certo? Então, é isso. Não tenha medo de desenvolver a comunicação assertiva. Coloque no papel, faz uma análise. Diga não primeiro para você. Aquele caso, você vê, né? O caso que eu coloquei ali. Tem um caso também que a gente fala que há casos que a gente precisa dizer não para nós, porque a gente tem uma outra responsabilidade. De repente, eu estou aqui, a gente está fazendo a live, eu estou aqui, mas terminou a live, vamos supor, quando for 9 horas eu tenho uma aula, certo? Aí você fala assim, pô, mas agora eu estou cansada, entendeu? Agora estou cansada, só que agora eu vou lá deitar, eu vou assistir um filme, vou ler um livro, isso, aquilo. Não vai. Você não vai, porque você tem que estudar. Então, é esse não que você tem que começar a dizer para você. Não, eu não posso, porque agora eu tenho que cuidar de mim. Não, agora é comigo. Não, agora eu vou fazer. E o não, só para a gente lembrar. Então, você, quando precisa aprender a falar não para você, quando algo de ruim acontecer, eu vou lá no parque hoje, ver
tromba d'água. Hoje eu vou andar de carro, eu vou andar a pé, eu vou no parque, eu vou passear, eu vou, sei lá o que eu me programei para fazer. Não deu. Então você diga não à sua frustração. A primeira coisa, não vou me frustrar. Eu vou fazer outras coisas. Eu vou ler o livro, eu vou assistir um filme, fazer um seriado. Não dá para eu ir? Não para você, não para frustração. Tá bom? Então é isso, gente. Fica com Deus e... Só um minuto só. Peraí. Tá. Eu já vou falar boa noite para todos vocês que estão aí. E espero que vocês aproveitem bastante, reflita bastante sobre isso que a gente falou. Nem tudo é obrigado a concordar comigo, certo? Eu expus aqui algumas coisas que é a forma que eu penso a respeito de não. De repente até me expus assim, até demais, assim, né? O fato, apesar que não é só eu que sou avó, né? Milhares de avós que estão aí, um monte de gente para assistir a isso, a forma que eu acho que deve ser ou não. Apesar que cada um que cuide do que é seu, entendeu? A gente só dá o exemplo, a gente só fala, entendeu? A gente só vai lá e fala, a gente joga semente, olha, tá ali, não faça isso não, tá? Mas cada um que segue o seu caminho, tá bom? Obrigadão e até a próxima, gente. Tchau.